Sejam bem-vindos à resolução de mais exercícios contextualizados falando sobre grandezas proporcionais. E acompanhe aí a nossa questão de número 8, que diz o seguinte, ó. O dono de uma papelaria coloca o seguinte cartaz na porta de seu comércio. Promoção: 5 canetas custam R$10. 10 canetas custam R$20. Letra A. O número de canetas e seu respectivo custo são diretamente ou inversamente proporcionais. Letra B. Qual será o custo de 25 canetas? Pessoal, observe, vamos observar as grandezas. Então, vamos entender se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Mas você deve estar se perguntando, que grandezas são essas, professor? As duas grandezas que nós temos aqui seriam canetas e preço, valor pago, tudo bem? Então, existem duas grandezas, o número de canetas e o valor a ser pago. Agora, observe. Na primeira situação, 5 canetas custa R$10. Mas vamos analisar apenas a grandeza caneta. De 5 para 10, acontece uma multiplicação por 2. Eu dobro essa quantidade. Então, se as grandezas elas são diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Isso quer dizer o quê? Que se uma for multiplicada por 2, a outra também será multiplicada por 2. Ok? Se uma for dividida por 2, a outra também será dividida por 2. Então, grandezas diretamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra também aumenta, e à medida que uma diminui, a outra também irá diminuir na mesma proporção. Ok? Vamos observar então a outra grandeza, o preço a ser pago. Observem, pessoal, que de 10 para 20, eu também realizo um produto, uma multiplicação por 2. Acontece que eu dobro esse valor. Então, essas grandezas, nós já conseguimos observar que são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque à medida que uma delas aumenta, a outra também irá aumentar na mesma proporção. Tranquilo? Agora, se as grandezas fossem inversamente proporcionais, se uma delas eu multipliquei por 2, a outra deveria ser dividida por 2. Por quê? À medida que uma delas aumenta, a outra irá diminuir na mesma proporção. Ok? Então, sabendo bem diferenciar, né, grandezas, a letra A nós já sabemos que são grandezas diretamente proporcionais. Então, grandezas diretamente proporcionais na nossa letra A. Agora, quanto custa 25 canetas? E aí você que está um pouquinho mais esperto já conseguiu fazer essa associação sem precisar de muito cálculo. Como? Observe. Se 10 canetas custam R$20, peraí, 10 mais 10, 20. Então, 20 canetas irá custar quanto? O dobro, né, de R$20. Portanto, 40. Mas espera aí, eu não quero 20 canetas. Eu quero 25 canetas. Então faz o seguinte, 20 mais 5, 25. E quanto custa 5 canetas? Custa um total de R$10. Então você já chegou a esse resultado, você já encontrou aí R$50 o valor a ser pago. Outros conseguiram fazer o quê? Ah, professor, 25 é 5 vezes 5. Então, basta multiplicar 5 vezes o valor de quantas canetas? De 5 canetas e chegar também a esse resultado? Ok. Mas aí, pessoal, eu vou montar uma tabelinha aqui para a gente pensar. Observe. Eu tenho duas grandezas. A grandeza canetas e a grandeza valor pago. Tudo bem? Agora, observe que se eu tenho 5 canetas, eu pago quanto? R$10. Mas espera aí, professor. Eu não quero saber 5 canetas. Eu quero saber 25 canetas. Qual será o valor pago por essas canetas? Então, X. Eu não sei. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a proporcionalidade entre essas duas grandezas. Saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais.
já sabemos que elas são o quê? Diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra também irá aumentar na mesma proporção. Portanto, eu vou fazer o quê? Eu irei colocar uma seta aqui, onde eu tenho a minha incógnita, para baixo ou para cima, não importa. Agora, observe que se a grandeza caneta é diretamente proporcional ao valor, a seta também será para onde? Para o mesmo sentido. Portanto, observe que as setas para o mesmo sentido indicam que essas grandezas são diretamente proporcionais. E aí vamos agora à resolução da nossa operação. E aí, pessoal, nós temos o seguinte. Nós vamos colocar 10 sobre x, ok? E aí, vamos igualar a 5 sobre 25. Por que, professor? Não precisa inverter? Não precisa inverter, tudo bem? Por que não precisa inverter? Porque as setas, elas são o quê? Elas estão na mesma direção, tudo bem? Então, se as setas estão na mesma direção, nós agora vamos resolver aqui essa igualdade entre razões, essa proporção, aplicando a regra geral. E nós já sabemos que para resolver, basta multiplicar meios por extremo, o famoso cruz credo. E aí, galera, o que nós temos? Ó, x vezes 5 é igual a 10 vezes 25, 10 vezes 25. Eu quero saber o valor desse x, professor. Portanto, será igual a 10 vezes 25, 250, e 250 dividido para 5, porque esse 5 que está multiplicando passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Portanto, o valor de x corresponde a quanto? Corresponde a 50. Portanto, R$50 será pago por essas 25 canetas. Perfeito? Então, nós fizemos aí de algumas maneiras diferentes. Faça da maneira com que você compreenda melhor. E claro, sempre é bom pensar de uma forma um pouquinho diferente. Tudo bem? Então, vamos aqui. A nossa questão de número 9 diz o seguinte, ó. Choveu nos 5 primeiros dias de julho. Hoje é dia 10. Com base nesse fato, é possível afirmar que choverá em 10 dos próximos 20 dias? Pessoal, nós não podemos afirmar isso em nenhuma condição. Por quê? Porque a meteorologia, ela se baseia não apenas na quantidade de dias que já choveu, mas em outros fatores, né? Como pressão, como temperatura, né? Como massas de ar, e tudo isso influencia para que aconteça chuvas. Então, dizer que, né, choveu nos primeiros 5 dias, e aí agora, né, nos primeiros 5 dias de julho, e aí hoje é dia 10, então até o dia 10 só choveu 5 dias. Depois do dia 10, até o dia 21, nós vamos ter aí 10 dias de chuva? Não, pessoal. Isso nós não podemos afirmar. Essas grandezas, elas não possuem uma proporcionalidade. Tudo bem? Então, ó, nós não podemos afirmar isso, pois as grandezas não podemos afirmar, pois as grandezas não são proporcionais. E além disso, pessoal, além das grandezas não serem proporcionais, os dados não nos permitem chegar a essa conclusão. Tudo bem? Então, essas informações não nos permitem chegar a essa conclusão. Ok? Então, respondemos a questão do número 8 e a questão do número 9. Aguardo vocês daqui a pouco para mais exercícios contextualizados. Valeu, pessoal!